é bom, Pai. Quando o Senhor entra no nosso lar, o Senhor é bom. Tão bondoso quanto foi, meu Deus, na casa de Pedro. Quando o Senhor viu a sogra de Pedro com febre jazendo, a bondade do Senhor se manifestou. Quando o Senhor, meu Deus, esteve naquele templo e uma mulher encurvada, meu Deus, já fazia tanto tempo, Jesus, ela não podia endireitar-se, e o Senhor foi bom com ela. O Senhor libertou aquela mulher de uma prisão que Satanás a mantinha muito tempo. Meu Deus, talvez estejamos presos a alguma coisa há muito tempo, Pai. Muitas vezes estamos presos, Pai, a um ressentimento, a uma mágoa, uma tristeza, uma chateação. Talvez estejamos presos a vícios, Pai. E quando eu falo vícios, Deus, não só bebida, cigarros, mas às vezes pequenos vícios que estão nos tirando do caminho, que estão nos levando de alguma forma, Deus, a nos perder. Mas se o Senhor se inclinar também para nós hoje, Pai, eu tenho a certeza, Senhor, que qualquer coisa que se levante, esse levante vai cair por terra, e a solução vai chegar dentro daquela casa. Aquela esposa, meu Deus, será honrada, aquele marido será honrado. Então peça, esposa, clame, marido, vai chamando a Deus agora. Oh, Pai, clama pelo teu filho, filho, clama pelos teus pais. Vai pedindo a Ele, Deus, trabalha sobre o meu lar, trabalha sobre a minha família, abençoa a minha casa, abençoa meu casamento. Vai derramando do teu poder, Senhor. Oh, manifesta-te, ó Deus. Vai trabalhando em cada área, Jesus, aonde há uma doença, uma enfermidade. Ah, Jesus, aonde há uma decepção, uma tristeza, um trauma, vai quebrando agora as barreiras, destruindo os impedimentos, quebrando os ferrolhos, Senhor. Traz, Jesus, traz salvação. Ah, Pai, se ajoelha pela tua família agora, no teu lugar mesmo que você se encontra, para você clamar pela tua casa. O Paulo, ele dizia: por esta causa eu me coloco de joelhos. O Paulo disse que era, o apóstolo Paulo falou que era perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família toma o nome na terra. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu sei que se você está de joelhos diante de Deus, Deus pode colocar de pé a tua casa, a tua família, teu lar. Tu pede para Ele agora: Jesus, coloca a minha casa de pé, coloca a minha família. Você tem um relacionamento, pede para Ele: coloca de pé meu relacionamento, Deus. Você tem uma causa perdida, fala para Ele: Jesus, me levanta, me tira dessa prisão. Me tira, Jesus, de todo tipo de impedimento e de barreira. Talvez há muito tempo Deus faz você olhar para a tua vida, e você olha, pensa, reflete, mas parece que as coisas estão continuando da mesma forma. E hoje os teus joelhos estão aí prostrados no chão, invocando por aquele filho, por aquele casamento, por aquele lar. Não existe causa perdida quando você crê, não existe situação perdida quando você acredita. Não existe impossível quando alguém realmente ela acredita e ela diz: Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai dar vitória, eu sei que o Senhor vai dar a solução. Jesus, entra onde há um impossível, onde há, Jesus, um impedimento, e que essa pessoa possa ver na vida dela, Pai, a resposta de tudo aquilo que ela tem enfrentado. Conta para Jesus o que você precisa. Diga para Ele. Talvez você olha para a tua casa, você percebe que eles ainda não estão de pé. Você olha para aquele homem, ele está doente, aquela mulher,
Aquela mulher, às vezes, ela está com um problema emocional, uma revolta, uma tristeza. Aquele filho, você percebe que ele anda meio estranho, ele não tem falado muito, ele não tem conversado muito. Talvez você mesmo está se sentindo meio sem ânimo, sem força. Pede para ele, Jesus, levanta, pois nós cremos no seu poder, Pai. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Podemos sentar. Boa noite para quem está em casa também. Amém. Vocês estão bem? Trouxeram o pedido da família hoje, né? Vocês têm orado todos os dias, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm jejuado também ou não? Hoje já é o terceiro dia, né, irmãos? Vocês leram o versículo de hoje? Meditaram? Quem meditou aí? Qual que é o versículo aí? Fala aí, irmão. Lucas 14. Coloca ali para a gente já começar lendo ele. Depois eu volto aqui para a mensagem de hoje. 14:33. Ele fala de renúncia, né? Diz assim, ó: assim nenhum de vocês pode ser o meu, se não deixar tudo o que tem. Quando ele fala deixar, não é que você tem que largar tudo nessa vida. Você tem que estar ao ponto de nada disso segurar a tua vida. Amém? Tem gente, por exemplo, que ela não consegue largar um cigarro, uma bebida. Não consegue largar talvez o café. Me lembro até à tarde hoje, a pessoa falava no culto, falou: pastor, eu deixo de comer, eu deixo de fazer qualquer coisa, só não fico sem café. É viciado, não é verdade? Se você está ao ponto de deixar qualquer coisa, comida, por exemplo, não é porque você tem fome só, é para se nutrir. Mas ao ponto de que você já negociaria qualquer coisa, já tem alguma coisa errada, não pode. Você tem que viver ao ponto de não ter nada que consiga ter domínio sobre a tua vida, que segure a tua vida, para que não venha roubar nada que Deus tenha para você. Amém? Quando a gente não tem nada que nos prende, não tem nada por que você se preocupar. Veja se tem alguma coisa na tua vida: pastor, isso aqui é um peso, é uma prisão para mim. Tem que ser quebrado aquilo da tua vida. Tira aquilo que não faz bem, tá bom? E faz um jejum certinho. Algumas pessoas acharam um jeito de fazer 10 horas, 12 horas, mas faça firmemente que a resposta vai chegar. Amém? Aproveitando o gancho aqui, Lucas 8 mesmo, 8:17. Lucas 8:17. Talvez você mesmo, só que não usa o ARA mesmo, senão vamos ficar no NTLH, o pessoal fica bravo que está com a Bíblia aí do 8:17. Isso. Pode ser. Revista e atualizada essa. Quem tiver vai se adaptar. Prontinho? Charo, coloca a sua mão assim na Bíblia e diga: Pai, meu coração está aberto, está pronto para ouvir tua voz, em nome de Jesus. Quando eu cheguei na igreja, quando eu comecei lá novinho ainda, garoto, a gente vem para a igreja e a gente tem muitas falhas na vida, né? Você vai conhecendo o que é Jesus quando você começa a conviver. Por mais que você se batize e tudo, dia após dia você vai descobrindo dia após dia que a sua vida está errada. E não tem. Se você quiser usar normal, meio da revista corrigida, pode, viu? Porque eu falei um pedaço, pareceu que foi. Mas pode usar que você achar melhor desde essas mais tradicionais. E aí a gente tem aquele hábito de ir vendo. Quando a gente não conhece Jesus, a gente vê muito mais os outros, né, irmãos? A gente chega no lugar, a gente fala assim, ó: aquela pessoa está tudo errado, aquele crente está errado, aquela pessoa não está vivendo correto. Mas quando você vai conhecendo Jesus, você vai se encontrando com a pessoa de Cristo,
você vai deixando de olhar para o outro, porque você começa a ver tanta coisa ruim na tua vida. Quando você olha para o outro, você fala, acho que eu estou pior que o outro, não é? Porque a palavra, ela faz isso. A palavra, ela traz o que existe de ruim nas nossas vidas em oculto para fora. Então você não vai julgar o outro, mas você vai se julgar. Você vai parar e vai pensar, pera um pouquinho, é melhor ficar quieto, resolver minha vida, né? Para que a minha sujeira, meu erro, ele não venha ser exposto. Amém, igreja? E quando eu cheguei, eu comecei a perceber, comecei a ver um monte de erros na minha vida. E de vez em quando alguém dizia essa palavra, que não há nada em oculto, que não venha a ser revelado. Aí você começava a ficar pensando, meu Deus do céu, não é? Se vier a público tudo que existe no pensamento, na mente, no coração das pessoas, é terrível. É verdade ou não é? Você já imaginou teus pensamentos, as revoltas, as mágoas? Você fala para a pessoa, você está magoado, ela fala assim, estou nada. Estou só falando, se tudo tiver à mostra. Então é terrível. Então isso me assombrava muito quando eu cheguei no caminho de Jesus. Porque eles usavam sempre para acusação, para condenação. Era usado sempre quando queriam te colocar medo. As pessoas já falavam isso. Pastor, mas não é para mostrar os erros também? Se está escrito ali, porque vai. Sim ou não? Se tiver erros, falha, tudo vem à tona. E vem mesmo. E vem primeiramente para você mesmo. Você mesmo vai ver tudo aquilo que está na tua vida. Por isso que é importante a gente andar pela palavra. A palavra, ela traz tudo à tona. Só que também, quando Jesus fala isso, se você voltar um pouquinho, 16, ele fala assim, ó, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe aonde? No velador, para que os que entram vejam o quê? A luz. Então Deus estava dizendo que nada que é feito nessa vida, nada que você faz para que aquilo fique apagado, fique oculto. Ou seja, se você está orando hoje aqui pela tua família, você não está orando para que isso fique só entre você e Deus. Você quer o resultado disso, sim ou não? Você quer ver a tua família convertida. Então isso tem que aparecer, tem que vir à tona. Jesus fala para a pessoa entrar no quarto, fechar a porta e orar em oculto. Porque ele diz que em público ele te abençoaria. Ou seja, mesmo que você ore em oculto, Deus está prometendo que Ele vai trazer a público, ou seja, o resultado das tuas orações, elas vão se manifestar na sua vida. E as pessoas vão olhar para a tua vida e vão perceber, puxa vida, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Amém? Então tudo que você faz, tudo que você pratica, toda prática que você coloca por obra, aquilo a Bíblia está garantindo para você no 17. Vamos lá? Não há nada, porque não há nada em quê? Não há coisa oculta que não haja de... Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu coloco diante de Deus, aquilo vai ter que se manifestar. Então você imagina, cada dia que você deixou a sua casa e você veio até a casa de Deus orar pela tua família, isso não vai ser perdido, isso não vai escapar, não vai cair isso aí em nada, mas ao contrário, as pessoas com o tempo vão ver o resultado disso. As pessoas um dia vão chegar para você e vai perguntar, como é que você fez para ganhar aquele familiar seu? Como que aconteceu? Como você conseguiu mudar a tua família? E você vai poder mostrar, olha, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu fazia aquela campanha da igreja de joelhos, eu fiz aquele propósito da campanha da água, eu fiz aquele propósito, seja lá do sabão, o qual você fez, eu buscava nas madrugadas, eu fiz a causa impossível, mas você vai ter ali aquilo a qual você semeou, e se eu não tomar cuidado, o inimigo acaba fazendo eu me esquecer. E quando menos eu imagino, eu deixo de esperar, de ter expectativa das coisas a qual Deus prometeu. Entenda,
Se Deus te manda fazer algo, é porque Ele vai honrar aquilo ali. Se Deus te chamou para algum propósito, aquele propósito vai ser manifesto, de uma forma ou de outra. E quando Ele manifestar, a sua mente precisa recordar, espera um pouquinho, isso foi fruto daquelas orações. Diga graças a Deus. Deixa o marcador, eu vou voltar aqui. Vai lá em Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, 6. Olha o que a Bíblia diz. Se você ler o salmo inteiro, no começo, não precisa voltar lá não, deixa no 6 mesmo. Eles falam que quando Deus tirou eles do cativeiro, eles estavam como quem sonhavam. Como assim como quem sonha? Você imagina, você está orando pela tua família para conversão, e Deus entra e faz tudo aquilo que você pede. Como é que você fica naquele momento? Você começa a ver os feitos de Deus, você fica feliz, você fica emocionado com aquilo tudo. Então eles estavam assim, eles estavam como quem sonhava, porque eles tinham saído do cativeiro e eles estavam livres, voltando para a terra natal deles, voltando para Sião. E aí eles falam numa das partes do versículo assim, ó, aquele que leva o quê? A preciosa semente. De que forma, igreja? Andando e chorando. Muitas vezes algumas coisas da sua vida, elas são levadas à presença de Deus assim, em meio a choro, em meio a dificuldade. Quem tem filho perdido em drogas sabe o que é isso, não é verdade? Muitas vezes você não poder falar nada porque o filho é grosseiro, bate de frente, retruca, xinga. Mas você não quer perder, você não quer ver aquele filho ser perdido, você não quer ver aquele filho descer ao inferno um dia. E muitas vezes aquele filho ele está sendo levado, está sendo guardado por Deus através daquela oração de choro, dia após dia, oração após oração. Muitas vezes esse filho saindo de dentro de casa, você pedindo para Deus, Jesus, guarda ele enquanto ele sai, guarda ele no caminho, guarda esse menino onde ele estiver agora. Muitas vezes alguns passam 1, 2, 3, 4 dias sumido pela rua, e aí a mãe está lá sustentando em oração. Isso é levar a semente. Isso é aquilo que Deus falou que não fique oculto. Aquelas lágrimas, aquele choro, aquele sofrimento, é uma pessoa levando a preciosa semente. E muitos têm deixado de fazer isso. O mundo tem distraído as pessoas ao ponto de as pessoas não semearem mais em oração, elas não buscarem mais a Deus, elas não apresentarem mais a vida delas ao Senhor. Na segunda-feira eu estava falando aqui na igreja, tudo que eu quero conquistar nesse mundo, eu preciso conquistar primeiro no mundo espiritual. Uma pessoa que ela não ora, ela pode até alcançar coisas, porque vai cair da mesa de Deus. É natural que caia da mesa de Deus e você pegue ali pequenas coisas que você ali acaba encontrando na tua vida. Só que aquilo não dura, aquilo não tem o resultado que você esperava. O verdadeiro resultado vai vir na sua vida exatamente quando você conquistar em oração, lá no mundo de Deus. Amém? O João Batista falou, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado para ele. Pastor, eu recebi algo que veio do céu. Quando alguma coisa vem do céu para você, irmão, não tem demônio que tira, não tem Satanás que destrói aquilo. Não que não vai passar por lutas. Pastor, o meu filho foi fruto de oração. Eu poderia até passar um tempo aqui trazendo lembrança de pessoas que foram frutos de oração. Isaac, por exemplo. Isaac foi fruto de 20 anos de oração de quem? Isaac não, perdão. Os filhos, né, do Isaac, no caso, né? O Isaac orou para a esposa dele durante quanto tempo? 20 anos, que era estéril. Não foi o que aconteceu? E aí nasce depois os filhos. Mas o Isaac foi fruto também. Não vou dizer que Abraão passou o tempo orando, mas é fruto de uma promessa, de uma busca de Abraão com Deus. Houve um dia que Deus falou para Abraão, sai da tua tenda aí. Abraão saiu para fora e foi olhar para o céu. E ele viu as estrelas lá. E Deus falou assim, assim vai ser a tua descendência. Você vê? Foi conquistada onde? Na presença de Deus primeiro, depois se manifestou.
Os filhos também de Isaac, os gêmeos, foram também de oração. E aí eu poderia trazer várias pessoas que tiveram filhos que foram frutos de oração. Poderia falar do João Batista, inclusive, foi fruto de oração. Poderia falar do próprio Sansão, não é? Que o Manoá com a esposa oravam, clamavam a Deus. O anjo apareceu também, trouxe ali para eles a notícia que eles teriam filhos. Ou seja, tudo aquilo que é fruto de oração, ele tem um resultado diferente. Observe esses frutos de oração, esses milagres de Deus são diferenciados. Amém? Assim tudo que você faz também. E como que eu faço isso? Ele está dizendo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. O que acontece com ele? Voltará sem dúvida. Não tem como impedir, não há como barrar. Eu não sei o que você tem buscado, seja até nesse propósito aqui das causas impossíveis. Aquilo que você está buscando de Jesus, sem dúvida você vai alcançar. Sem dúvida vai chegar na tua vida. Sem dúvida você vai conquistar. Eu citei exemplos da Bíblia agora há pouco, mas talvez tenha exemplos no meio de vocês. Quem tem filhos aí, talvez foi fruto de oração, de clamor, de busca. É verdade ou não é? Tem gente que casou com fruto do quê? De oração. Deus, misericórdia. Não tem... tem uns que é verdade, clamando ali, buscando, pedindo. Falou, ó, tal igreja tem. O pessoal corre para o lugar, né, irmão? Lá tem gente solteiro, lá a pessoa corre atrás para querer casar. Uma busca terrível. Fruto de o quê? De oração. Então ele está dizendo, aquele que leva a preciosa semente andando chorando, o que acontece? Voltará sem dúvida com o quê? Com alegria, trazendo consigo os seus, e é isso que na verdade eu preciso ter. Eu preciso ter algo para poder entregar ao meu Deus, para que Ele possa trazer à tona. E o que eu vou fazer? Eu tenho que orar. A oração é o caminho mais curto entre você e o seu milagre, entre você e aquilo que você espera alcançar. Mas se eu não tiver essa busca, essa oração, como é que eu vou alcançar algo de Deus? O que Deus vai trazer à tona na minha vida? Quando Deus olha para mim e fala, eu quero abençoar Ele, mas o que Ele tem para mim poder honrar na vida dele? Ele não buscou, ele não orou, ele não clamou. Ele não passou ali aquele tempo invocando a Deus sobre a família dele. Os filhos dele ali não foram colocados debaixo do joelho dele enquanto eles estavam orando. E aí eu poderia trazer exemplos de gente que tiveram oração. O Tiago da Bíblia não teve oração. Foi morto ao fio da espada. A igreja perdeu o Tiago. Uma igreja que não ora, ela perde. Já quando o Tiago foi morto, a igreja acordou. Começaram a orar por Pedro. A Bíblia diz que um anjo desceu do céu, foi lá e livrou Pedro. O poder de Deus se manifestou. Sodoma e Gomorra se perdeu porque não tinha ninguém que buscava e orava pelos demais. O Ló tinha um Abraão que intercedeu. Se você ler um pouquinho a Bíblia, o Abraão começa, Deus, se tiver tantos justos lá, e ele vai diminuindo, Deus fala para ele, se tiver 10 eu não vou destruir. Mas estava intercedendo. Deus envia um anjo para que tirasse o Ló daquela cidade, amém? E ele não fosse destruído, apesar da mulher dele até se perder e se tornar uma estátua de sal. Mas Deus trouxe o livramento lá. Poderia citar aqui outros exemplos da história da Bíblia, mas onde que eu quero chegar? Deus só vai poder fazer na minha vida a partir do momento que eu realmente levar essa preciosa semente. Diga graças a Deus. E quem faz isso voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bolhos. Aquilo que você tem feito para Deus, você tem buscado em Deus, aquilo vai voltar na sua vida. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Vamos lá? Quem está falando aqui, mal Sandrinho, né, Sandrinho? Sandrinho tem um filho fruto de oração também, né? Dona Laís clamou muito, né, Dona Laís? Foi ou não foi? E veio com bênção, né? Olha o tamanho do menino do... Já está quase do tamanho de Sandrinho já. Vai passar de tamanho. O bom do pai é isso, né, irmão? O pai olha e fala, não, ele quer que o filho seja maior, né? É impressionante o que o amor de um pai e de uma mãe faz, né? Ele quer sempre que você seja maior. Desse jeito mesmo.
Posso ler? Ele estava falando contra o coração impenitente, né, irmãos? Ele fala assim, ó, e fala sobre Deus, ó. O que Deus faz? O qual recompensará o quê? Cada um, segundo o quê? As suas obras. Que obras são essas, pastor? As tuas orações, os teus propósitos. Esse hábito de cada dia você parar ali com os nomes da tua família, dos teus familiares e colocando diante de Deus. Pastor, mas um pedaço de papel na minha mão, um clamor, 5 minutos, 10, conforme cada um consiga, talvez 15, 20, 30 minutos. Tem gente que ora 1 hora, 2. Uma mulher falou para mim outro dia, falou, pastor, eu oro o dia todo. Eu acho que ela não ora o dia todo, não. Eu acho que o dia todo ela pede misericórdia para Deus, lavando a casa, limpando, mas foi que eu orava o dia todo, não é? A recompensa vem. Mas por quê? Porque ela está tendo obras. Então quando Deus olha para ela, Deus olha para ela e diz, não tem como ficar em oculto esse esforço dela, porque ela plantou para aquilo ali. Diga graças a Deus. Você tem plantado pela tua família? Você tem tido obras por eles? Pastor, eu quero mais que eles se percam. Ninguém quer dar ouvido ao que eu falo. Aí você não vai levar a tua família a Jesus, igreja. Ah, eu já falei um monte de vezes, ninguém quer saber. Ore, busque, clame. Se você buscar, se você clamar, o poder de Deus vai se manifestar. Amém? Deus recompensa cada um segundo o quê? Aí você vai me perguntar, mas pastor, não é pela graça? Tudo não é a graça? A sua salvação é pela graça? O milagre que você busca de Deus é pela graça, sim. Só que, pastor, a Bíblia diz que a fé, sem ter obras, ela é o quê? Morta. Ele até diz, o Tiago fala assim, você mostra a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé com obras. Ou seja, o que Deus recompensa é o quê? As tuas obras. Diga graças a Deus. E vamos terminar onde eu comecei. Volta lá, Lucas 8, 17. Então, cada uma dessas obras, cada um desses propósitos que você faz, cada oração, não desanima não, não se abate não. Não entra em desespero. Não fica pensando que foi tempo perdido. Não pense que aquilo ali foi em vão para a tua vida. Porque ele fala, ó, porque não há nada, não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Diga graças a Deus. Fala para o teu irmão, todo o teu esforço vai vir à luz. Amém? Você acredita nisso? Pastor, eu não tenho me empenhado tanto. Se empenhe, porque tudo que você fizer, buscar, aquilo vai vir à tona. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé para nós clamarmos a Deus. Coloque-se de pé. Feche os olhos agora e leva seu pensamento até a presença de Jesus. E de olhos fechados, com seu coração inclinado para Deus. Talvez quando você pense na sua família, o sentimento às vezes é até um pouco de tristeza. Às vezes o casamento não vai bem. Às vezes você sonhava com um casamento feliz e às vezes parece que cada dia ele fica pior. Você esperava ser tratado de uma forma, mas você acaba sendo tratado de uma maneira diferente. Você imaginava que os frutos daquele estudo, daquele curso, daquele esforço, ele iria abrir portas, caminhos. Mas às vezes o inimigo olha para você e faz você desanimar. Você começa a pensar que tudo foi em vão, que não tem jeito, que não há o que fazer. Às vezes um tempo de cuidado com um filho, e você vê aquele filho se rebelando contra você. Palavras terríveis jogadas na cara. Fala para Jesus agora: Jesus, eu quero ver minha casa salva. Eu estou orando, eu estou buscando. Eu estou colocando diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos.
Tem gente há muito tempo esperando, Deus, uma oportunidade, Pai, para formalizar a vida conjugal, casamento. Mas parece que as coisas vão se distanciando, parece que está tão longe. E às vezes a pessoa está esperando, talvez, Pai, a casa, o trabalho, a oportunidade. Talvez aquele desejo, meu Pai, de ampliar a família. A pessoa está dizendo: Jesus, eu só quero sair das dívidas, dos impedimentos. Então, Jesus, entra com providência agora, Pai. E com o teu poder, Jesus, transforma de uma forma tão poderosa a vida dessa pessoa, Pai. De maneira que Satanás, que os demônios, que os impedimentos, que tudo aquilo que tem atrapalhado, Jesus, caia por terra. E que as bênçãos do Senhor, Pai, comecem a se manifestar sobre a vida deles. Jesus, eu chamo a existência da cura sobre eles. Eu chamo a existência da salvação sobre eles. Pai, eu não sei qual que é o sofrimento, o empenho, eu não sei o esforço que essa pessoa tem procurado ter, Pai. Mas eu sei que nada disso vai ficar em oculto, em o nome de Jesus. Apresentando agora a tua vida ao Senhor, vai pedindo a sua bênção sobre ele. Oh Deus, o Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso, Pai, para colocar as tuas mãos agora e trazer tudo à tona, Pai. Cada oração já feita, cada propósito, meu Pai, colocado diante de ti. Ah, meu Deus, quantas orações, quantos propósitos já foram colocados por essa pessoa, Pai. E muitas vezes parece que a esperança está demorada, Pai. Parece que as coisas não mudam, parece que não dão certo. Mas o Senhor sabe, meu Deus, operar, sabe transformar. O Senhor sabe trazer, Pai, o resultado para a vida dela. Então manifesta-te hoje com o teu poder, meu Pai. Vai quebrando agora as barreiras, aquele coração endurecido. Meu Deus, vai quebrantando o coração daquele filho, aquela filha que está talvez no caminho errado. O filho, Deus, que está andando por caminhos complicados. Traz, Jesus, traz salvação a essa casa, Pai. Traz salvação, Jesus, àquele lar. Meu Deus, aonde houver uma porta fechada, um caminho fechado, que todos os caminhos, Jesus, sejam escancarados. Que as bênçãos do Senhor, elas venham, Pai. De maneira que essa pessoa, Jesus, ela possa ver a casa dela salva, transformada. Em o nome do Senhor Jesus. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Bem forte para o Senhor. Graças a Deus.